Nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa manhã. We open our hearts to you this morning. Fala conosco através da Tua palavra. Speak to us through your word. Usa a minha vida, usa a vida da Natália. Use my life, use Natalia's life, Que possamos ser instrumentos, apenas instrumentos em that we Suas may mãos. be instruments, mere instruments. É o que nós pedimos nessa manhã. It's what we ask this morning. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode ficar do jeito que você está. Eu não sei You como can é que stay você the way está. you are, just the way you are. I don't know how you are. Eu tenho uma palavra muito rápida para compartilhar com você nessa manhã. I have a short word to share with you this morning. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Open your Bibles to Joel chapter 2. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Você conhece essa palavra? You know this word. Se você não conhece essa palavra, If you don't know this word, você vai conhecer hoje. you will know it today. Ao longo da história, o Senhor levanta homens e mulheres. You good? Thank you, Jesus. Ao longo da história, o Senhor levanta homens e mulheres Throughout the story, God lifts up men and women para obedecer a palavra. to obey His word. Essas semanas, o Senhor tem falado muito comigo. This week, the Lord spoke a lot to me. Mas uma das coisas que o Senhor falou muito comigo, But one of the things He really spoke about, e eu falei isso com algumas pessoas essa semana, and I shared it with a few people throughout the week, é que o caráter do profeta is that the character of the prophet, é revelado it's revealed e aprovado, and approved, não pela manifestação das obras, not through the manifestation of the works, mas pela sua obediência. but by His obedience. O caráter The character de homens e mulheres que o Senhor chama of the men and women that the Lord calls não é revelado por manifestações gloriosas de poder, it's not manifested through glorious power, mas por obediência. but through obedience. Hoje eu falo com você, no seu tempo é melhor. Today I speak to you about His timing is best. Talvez você nunca falou isso, Maybe you've never said this, porque isso nunca foi uma verdade para você. because maybe it was never a truth for you. Talvez o seu tempo sempre foi melhor, Maybe your time was always best. mas eu preciso lembrar que But I need to remind you o that tempo de Deus é melhor. God's timing is best. Será que você pode dizer isso pelo menos uma vez na sua vida? Can you Deus, say this at least once? God, o seu tempo é melhor. your time is better. Eu não sei se você às vezes tem esse questionamento, I don't know if you have this question, mas eu tenho. but I do. Deus, God, por que palavras que o Senhor liberou why words that you've given ainda não aconteceram? haven't happened yet? Por que existem coisas que o Senhor falou que aconteceriam, What are things that you said would happen ainda não aconteceram? haven't happened yet? Por que promessas que o Senhor liberou Why are promises that you've given não se tornaram verdade? haven't become truth yet? A pergunta que eu faço é, será que o Senhor mudou? The question is, have you É changed? claro que não. Of course not. Será que o Senhor está atrasado? Is the Lord late? Claro que não. Of course Na not. semana passada a gente pôde falar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Last week we talked about the parable of the 10 virgins. E a palavra fala que o noivo demorou. And the word says that the bridegroom E para você que delayed. estava online, eu fiz essa pergunta. And if you were online, I asked that question. Demorou a perspectiva de quem? It was delayed through whose perspective? A minha perspectiva? My perspective? A sua perspectiva? Your perspective?
Porque assim como eu falei na semana passada, Because like I said last week, um dia para Deus é como one 1000 day anos, for God is 1,000 years, 1000 anos é como um and dia. 1,000 years is like a day. Ele é o alfa, o ômega, o He's the princípio e o Alpha, the fim. Omega, the beginning and the Ele é o end. pai da He eternidade. is the Father of Em outras eternity. palavras, ele gerou a In other words, eternidade. He generated Ele não está eternity. limitado a um limite de tempo. He's not limited to time. Ele não está limitado a presente, He's passado not e limited futuro. to present, past, or future. Ele é o tempo. He is the time. Por isso que a gente precisa entender. That's why we must understand Deus, o God, seu tempo é melhor. His timing is best. Talvez você tenha se questionado, assim como eu já me questionei algumas vezes. Maybe you questioned yourself just like I have questioned. Deus, a few por que o times. Senhor ainda não fez? God, why haven't you done it yet? Será que o seu tempo ainda não chegou? Has your time not arrived? Será que o meu tempo ainda não Has chegou? my time not arrived? O que eu não estou entendendo? What am I not Existe algo que eu understanding? preciso Is fazer? there something I must Tem do? algo que precisa Is acontecer? there something I must wait for? São perguntas que aparecem no meio do These caminho. are questions that happen in the E midst com of the way. certeza você deve ter promessas. And certainly you have promises. Se você não conhece as promessas, If you don't know the promises, eu convido você a ler a I palavra. invite you to read the word. A base da nossa fé é a The Bíblia. base of our faith. E existe algo chamado caixinha de promessas. There is something called the box of promises. No passado as pessoas todo dia faziam como um ato de religiosidade ou não sei, religiosidade. In the past, people would just pick up a promise. It was just like this religious habit. E para muitos cristãos parecia até um horóscopo do dia. And for many Christians, it was like the horoscope of the day. Hoje ainda tem cristão que fala assim, qual é o seu signo? Today, there's still Christians that ask, what is your signal? Não vamos entrar nesse papo porque vai ofender alguns. we're not going to go into that because it will offend a few. Mas eu sou de Leão, I don't know. da tribo de Judá. I am the lion horoscope of the tribe of Judah. Amém? Amen. Com ascendência em cordeiro. Amém? Amém? Amen. Thank you. Mas a grande verdade é essa. But the truth is, Nós precisamos entender we must que no understand tempo de Deus é melhor. that God's timing is best. Quando nós olhamos para a palavra When we look at the word e vemos várias promessas, and we see many promises, elas são maravilhosas. they are wonderful. Eu sei que você tem promessas, I assim como eu know tenho you have promessas. promises. I have promises. Mas algo que o Senhor também falou comigo nesses últimos But dias something that God told me in these last few days é que o propósito do corpo is the purpose of the body sempre vai ser maior do que o propósito do membro. will always be bigger than the purpose of the The single part of a body. a single part of the body. Mais uma vez, o One- propósito do corpo The purpose of the whole body sempre vai ser maior do que o propósito de um único membro. is going to be bigger than the purpose of one single body part. Então, por mais que você tenha promessas incríveis, So while even though you have amazing promises, todas elas se submetem all of them submit ao corpo de Cristo. to the body of Christ. Se aquilo que o Senhor te prometeu If what God promised you não serve para servir ao corpo, is not to serve the body, there is something wrong. there is something wrong. O Senhor nunca faz nada voltado para você. The Lord doesn't do anything just for O you. Senhor sempre faz algo voltado para nós. He always does something for all of us. Então, eu vou te dar um exemplo. So I'm going to give you an example. Digamos cada um desses músicos que tocaram aqui nessa manhã. Let's say every one of these musicians that played this Ou alguns morning, dos voluntários que nos serviram nessa manhã. or some of the volunteers that served this morning, Passando uma letra, going through mudando as luzes, changing the lights, tirando fotos, taking pictures, orando, praying, fazendo café, doing the cuidando coffee, dos seus filhos agora, taking care of your ministrando a children, palavra. ministering the word. Para que isso acontecesse, For all of that to ou happen, para que isso aconteça, for that to happen, provavelmente eles estão usando todos os membros do seu they're corpo. using all the members of their body. Mas existe uma But verdade. there's a truth. Ainda que todos os membros sejam necessários, Even though all body parts and se members eles are tivessem a falta de necessary, um, if they missed one, ainda assim poderia acontecer. they could still make it happen. Poderia acontecer se não tivesse um olho. It could happen if they didn't have an eye. Poderia acontecer se não tivesse alguns dos dedos. It could happen if they didn't have some of the Poderia fingers. acontecer se ele não tivesse um dos pulmões. Maybe even with one of the lungs. Membros importantes. Important members. Mas que ainda assim, sem eles, But still, aconteceria. it would happen. Agora, um membro sozinho, Now, a single member, um olho, an um eye, dedo, a um finger, pulmão, a uma lung, perna, a leg, nenhum deles é capaz de fazer tudo sozinho. none of it can do it by itself. Mais uma vez, One more o time. propósito do corpo The purpose of the body, sempre vai ser maior it's always going to be do que o more propósito do membro. than the purpose of a single member. E hoje eu falo, Senhor, no teu tempo é melhor. And I say, Lord, your timing is best.
Quando a gente olha para Joel, capítulo de número 2, When we look at Joel chapter 2, Joel está liberando uma profecia sobre avivamento. Joel is talking about a prophecy of revival. Só que normalmente a gente costuma pegar uma parte do texto But usually we just take a part of the text e esquece do resto. and forget the rest. Na verdade, não só desse texto. Not only this text, A gente gosta de fazer isso. we like to do Quando o that. Senhor libera uma palavra, When the Lord gives us a word, a gente acha provavelmente que deve estar num buffet. oh, we feel like we're at a buffet. A gente pega o que a gente We gosta. just pick what we like. Mas a gente precisa entender But we must que não é understand bem assim que funciona no it's reino de Deus. not like that how it works in the Quando a kingdom gente of olha para a heaven. palavra, não só sobre Joel, When we look at the word, not only at Joel, mas quando a gente fala sobre Isaías, but when we talk about quando a Isaiah, gente fala sobre Oséias when we talk about Hosea e outro Ezequiel, and Ezekiel, quando a gente olha para Jeremias, when we look at quando a Jeremiah, gente olha para outros profetas, sejam grandes ou and we menores, look at the other prophets, the big ones or the small ones, homens que entenderam, men that understood, membros que entenderam members that que o understood propósito do corpo that the purpose of the era body maior do que o propósito que o membro individual. was bigger than the purpose of a single member. Eles se submeteram à vontade do They Senhor submitted themselves to the para que a will of vontade de God, Deus so acontecesse the no meio do will of povo. God would happen in the midst of Eu the não sei se people. você sabe o que o Senhor manda cada um deles fazer. I don't know if you know what God tells them each Vamos one of começar them por to do. Isaías. Let's start through A Isaiah. gente ama pegar Isaías 44, We love to look at a Isaiah gente ama pegar 44. Isaías 53, We look at 53 a gente ama pegar Isaías 55, and Isaiah a 55. gente ama pegar textos específicos. We like to get specific Mas texts. você sabe para que Isaías foi chamado? But you know why Isaiah was called? A gente gosta até de pegar Isaías falando, eu sou a voz que clama no deserto. We even like to take Isaiah who says, I am the voice that yells in the desert. A gente ama pegar textos específicos. We like to get specific texts. Mas a grande verdade é que Isaías foi chamado para ser uma voz profética. But the truth is Isaiah was called to be a Assim prophetic como voice. Oséias foi chamado para ser uma voz Just like profética. Hosea was brought to be a prophetic Oséias voice. para o reino do norte Hosea for the northern kingdom e Isaías para o reino do sul. and Isaiah for the south kingdom. A grande verdade é que eles são contemporâneos. The truth is they're contemporary. Mensagens diferentes. Different messages. Melhor, públicos diferentes. Better yet, Mas different a publics. mensagem era a mesma. But there's different audiences, but the message was the same. Arrependam-se. Repent. No seu tempo é melhor, Deus. Your timing is best, Eu não God. sei se você sabe o que está acontecendo em Isaías. I don't know if you know what's happening in Mas Isaiah, Isaías, quando é chamado, but when Isaiah is um dos called, textos que a gente ama one of the texts that we love é esse. is this. Eu vi o Senhor I saw the Lord assentado no seu alto e sublime sitting trono. on his wonderful sublime throne. E eu vi anjos And I seen angels que tinham 6 asas. that had 6 wings. Com 2 voavam, With 2 they flew, com 2 cobriam seu rosto, with 2 they covered their com face, 2 cobriam seus with pés. 2 they covered their E eles feet, declaravam santo, and they santo, declared, santo. holy, holy, A holy. gente ama pegar esse texto. We love that Mas text. sabe o que acontece quando isso acontece? But you know what happens when that happens? Quando Isaías vê isso, When Isaiah sees a that, palavra diz que instantaneamente the word says that instantly, Isaías diz: Isaiah says, Senhor, me perdoe, Lord, forgive me, pois eu sou homem de impuros lábios. because I am a man of impure lips. Eu estou em pecado assim como o povo está em I pecado. have sinned just like the Eu não people have mereço sinned. essa presença. I don't deserve your A presence. santidade do The Senhor me constrange. holiness of you, Lord. Sabe o que a palavra diz? You know what the word says? Que então um dos anjos That one of the angels vão até o altar, went to the altar, pega uma brasa takes coal e toca nos lábios de and Isaías. touches the lips of Isaiah. E ele fala: então o Senhor tocou os meus He says, lábios. and then the Lord touched my lips. Isso fala sobre santificação. That talks about sanctification. Isso fala sobre That arrependimento talks about repentance para trazer to santificação. bring sanctification. E a partir disso, Isaías começa a trazer uma And as palavra. of that point, Isaiah starts to bring a word. Vamos falar um pouquinho sobre Oséias? Let's talk about a little bit about Eu não sei se Hosea. você conhece a história de I don't Oséias. know if you know the story of Hosea. A palavra fala que quando o Senhor começou a falar a Oséias, When the Lord starts speaking to Hosea, ele fala assim: Oséias, vá he says, Hosea, go e case com uma prostituta. and get married to a prostitute. Uma adúltera. An adulteress. Porque é assim que eu vou fazer com Israel. Because that's what I'm going to do to Israel. Não apenas case-se com ela, Not only marry her, mas você vai ter filhos com ela. but you're going to have children with E a her. palavra fala que ele teve 3 filhos com ela: And the word says he had 3 children. Jezreel, Giselle, Lohuam e Laamim. those. Alguma coisa assim.
que significa? What does that mean? Primeiro, First, você não é mais meu filho. you are no longer my Você son. não é mais meu povo. You are no longer my people. Não vou ter mais compaixão de você. I'm not going to have compassion for you. Você tem noção que todas as vezes que eles chamavam o nome dos seus filhos, Do you understand? Every time he called one of his children, eles estavam declarando a sentença de Israel? he was declaring the sentence over Israel. Isso também aconteceu com Isaías. That also happened to Isaiah. Todas as vezes que eles chamavam o nome dos seus filhos, Every time he called one of his children, eles não apenas estavam lembrando eles mesmos, they were not only remembering for themselves, mas eles estavam lembrando o povo. but they were remembering the people. O Senhor vai trazer castigo The sobre Lord is vocês. going to bring punishment over them. E então começa agora uma série de discursos, So now we start a series of discussion, assim como Joel faz. just like Joel E a started. gente ama pegar a segunda parte do texto de Joel And we 2, love getting the second part of the que fala que text nos últimos dias that said at the end of the days, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. I will pour out of my spirit Você over lembra every desse flesh. texto? You remember Né? Esse that texto text? também acontece em Atos capítulo de número 2. That also happens in Acts chapter Quando 2. Pedro vê isso When acontecendo, Peter sees ele se that lembra happening, desse texto. he remembers the Porque eles são text. questionados, esse povo está He's bêbado? questioning, are these people Ele fala assim, drunk? não, são apenas No, 9 no. horas da manhã, No, it's 11 a.m. são 11 da manhã e eles não estão bêbados. Não. It's 11 a.m. They're not drunk. O que está acontecendo é que o Espírito está descendo. What happened is the Spirit A has come promessa está down. acontecendo. The promise is happening. Poderia ter demorado, It could have taken long, mas no tempo de Deus foi melhor. but the timing of God is best. Porque entre a palavra liberada Between the word that is e o given cumprimento dela, and the fulfillment of it, existe algo no meio there's something in the que middle nos leva a viver a that promessa. takes us to live E the aqui que eu quero promise. chamar a sua And atenção. this is what I want to call your attention Por isso que on. eu digo que no tempo de Deus é melhor. That's why I say the timing of God is best. E eu não estou falando sobre a sua promessa, I'm not talking about your promise, porque a sua promessa é incrível. because your promise is incredible. Mas But o propósito do corpo the purpose of the body é maior do que o membro. is bigger than the members. Sabe por que muitas vezes o Senhor faz o que faz? You know why the Lord does what he does? Porque o corpo precisa viver algumas Because the coisas. body needs to live a few things. Porque a igreja precisa viver algumas Because the coisas. church needs to live a few Eu não sei se things. você sabe tudo aquilo que está acontecendo agora, I don't know if you know everything that's happening now, mas muita coisa está acontecendo agora. but many things are No happening mundo in the world, E no mundo cristão, in the Christian world. a gente vê pessoas orando por avivamento, We see people praying for revival, mas a gente vê pessoas se envolvendo em escândalos. but we also see people in midst of scandals. A gente vê pessoas buscando a presença de Deus, We see people seeking the presence of God, mas a gente vê pessoas se prostituindo dentro but da we see igreja. people prostituting themselves inside A the gente vê church. líderes arrastando multidões a We Jesus. see leaders taking a crowd E to a gente Jesus. vê líderes se envolvendo em imoralidade sexual, And we see leaders getting involved escândalos in sexual financeiros, e immorality. enfim. Aonde eu quero chegar com isso? Where do I want to go with O this? tempo de Deus é melhor. The timing of God is best. Muitas das coisas que nós estamos vendo hoje Lots of the things that we're living today aconteceram na palavra. has happened in the Word. E o Senhor nos alertou acerca disso. And the Lord has alerted Eu não us sei se for você that. sabe, mas quando Deus chama Oséias, When the Lord calls Hosea, ele começa a falar, olha, se arrependa, he says, repent, se arrependa, repent, se arrependa, repent. minha amada, my love, volte para mim. back to me. Lembra que ele casou com a prostituta? Remember, he got married to a Teve prostitute. 3 filhos. He had 3 A children. palavra fala no capítulo de número 3 e 4, The Word says in chapter 3 and que 4, teve um dia que a esposa dele foi embora. there was a day that his E ela wife estava se left. envolvendo com outro She homem. was getting involved Você with tem another noção de um man. profeta vivendo uma realidade como Can essa? you imagine a prophet living this reality? Mas sabe por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? But do you know why the Lord allowed Para this ver to se o povo happen? entendia o que Deus estava To falando. see if the people could understand what God was saying. Deus fala assim para Oséias: God says this to Hosea. Oséias, vá até a Hosea. sua esposa, Go after your wife. compre ela, Buy her back. traga ela de volta. Bring her back. O caráter do profeta The character of the prophet não é aprovado por manifestações is poderosas, not approved by manifestation, glorious manifestations, mas por obediência. but through obedience. O mesmo acontece com The Isaías. same thing happens to Isaiah. Chega um momento que Deus fala para ele assim: Isaías, você vai andar nu. There's a moment that the Lord tells Isaiah, you're going to walk around naked. Você tem noção do que eu estou falando para você? Do you realize what I'm telling you? Não estou contando histórias I'm not just fictícias. telling you a story. Eu estou contando histórias de homens que obedeceram a Deus. I'm telling you stories of men that obeyed God. Porque o caráter do profeta, Because the character of que the o caráter prophet, de homens e mulheres do the Senhor character of men and women of não é God aprovado na manifestação de is poder, not approved by the manifestation mas of na sua power, obediência. but through obedience. E a palavra fala em Joel capítulo de número 2, The word says in Joel chapter 2, chamado ao arrependimento, verso de número 12.
Verse 12 called for repentance. Agora, porém, declara ao Senhor: volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Talvez ele volte atrás e arrependa-se ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Who knows? He may turn and relent and leave behind a blessing, grain offerings and drink offerings for the Lord your God. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Blow the trumpet in Zion, declare a holy fast, call a sacred assembly, gather the people, consecrate the assembly, bring together the elders, gather the children, those nursing at the breast, let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Que os sacerdotes que ministram perante ao Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Let the priests who minister before the Lord weep between the portico and the altar. Let them say, spare your people, Lord. Do not make your inheritance an object of scorn and byword among the nations. Why should they say among the people, where is their God? De maneira simples. Simple manner. Capítulo de número 2. Chapter No 2, começo dele, from the beginning, a palavra começa a dizer sobre o grande e temível dia do Senhor. the word starts to say about the big and feared day of the Lord. Onde eu quero chegar com isso? Where do I want to go with this? Antes do Senhor trazer restauração, Before the Lord brings Ele restoration, primeiro fere a sua nação. first punishes his nation. Foi engraçado porque eu não falei nada sobre isso com a Sam. And it's funny because I didn't say anything to Mas eu Sam. estava assim: Deus, confirma essa mensagem I comigo. said, Lord, please confirm this word. E ela falou exatamente o que eu queria. And she said exactly what I was going to Obrigado, Jesus. say. Thank you, Jesus. Sabe por quê? You know why? Porque como um bom pai, Because like a good o pai father, primeiro corrige o filho que the ama. father first corrects the child he loves. O Senhor não vai continuar mimando uma igreja He's not going to spoil a que church está fora do seu propósito. that is out of his purpose. Ele não vai continuar abençoando um povo He's not going to keep blessing que a não quer people obedecer a sua who palavra. doesn't want to obey his word. Sabe o que é o castigo de Deus? You know what the punishment of É a God is? consequência das suas Is escolhas. the consequences of your choices. Mas Deus é bom. God is good. Deus é bom. Yes, God is good. Bondade é quem Ele é. Goodness is who he is. Mas existem consequências das suas But there are escolhas. consequences of your choices. O Senhor fala várias e várias vezes para o seu povo ao The longo da Lord história: says many se times, arrependam, repent, parem de viver dessa maneira, stop living like this, parem de usar o ouro que eu dei para vocês stop using the gold I gave you para fazer ídolos para to vocês. do idols for E dizer: yourselves. foi Ele que nos salvou, And say, this is who saved foi us. esse ídolo que trouxe For this, bênção, this idol who brought us foi esse ídolo que blessings. trouxe os meus filhos. This idol who brought my O children. Senhor inúmeras vezes fala isso através dos seus The Lord profetas. says this numerous times through his prophets. Mas a palavra também diz But the word also says que uma vez that once repreendido, that you are inúmeras vezes, disciplined several times, quando não há arrependimento, where there's no repentance, repentinamente, juízo. there is justice. Não tem amém hoje? There's no amen today. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. O castigo traz arrependimento. The punishment brings repentance. Sabe o que Deus usa Oséias para dizer? You know what God uses Hosea to say? Assim como Oséias foi buscar a sua esposa, Just like Hosea went to get his wife que back, estava envolvida com amantes, who was involved with lovers, que tinha abandonado a aliança, who had abandoned the que estava envolvida em covenant, prostituição. who was involved in prostitution. Ele aponta para Israel e fala: assim como você tem se entregado à Síria He e ao points Egito, to Israel. He says, just like you've given vai chegar yourself uma to hora que os Syria, seus amantes vão te abandonar. there's going to be a time that your lovers are going to Você não abandon vai ter you, nada para comer. that you're not going to have anything to Eu vou eat. te cercar I will circle you, e você vai se lembrar: and you will celebrate. eu vou voltar I will go back para o lugar de onde eu nunca deveria ter to the saído. place I should have never left. O castigo de Deus só tem um objetivo, irmão: The punishment of God only has one objective: cura, to cure, to heal, restauração. to restore.
A palavra diz isso. The word says this. O Deus que faz a ferida, The God who Ele nos punishes, restaurará. He will restore us. Essa é a promessa. That is the promise. Porque a promessa do corpo é maior do que a promessa do membro. The promise of the whole body is bigger than the promise of just one single member. Aonde você quer chegar, pastor? Where do you want to go, Pastor? Em Atos, capítulo de número 2, In Acts chapter a 2, gente vê essa realidade de Joel, capítulo de número we 2. see that reality of Joel Mas deixa eu te chapter lembrar 2. algo, a gente não viu isso por completo. But let me remind you, we haven't lived that in Porque full. muita coisa que o próprio Joel liberou, Because a lot of things that ainda não Joel aconteceu. said hasn't happened As yet. nações ainda não foram julgadas. The nations weren't judged Existem yet. coisas que ainda precisam There are acontecer. things that must happen still Entre a palavra liberada between the word e o given. cumprimento and dela, the fulfillment of the existem word. coisas no meio. There's things in the middle. Existem juízos de Deus There are que justice serão of God liberados that are going to para be given povos, to people, nações, nations, líderes, leaders, reis, kings, para que haja arrependimento, so there could be repentance, para que haja cura. so we can have healing. Por isso a gente fala assim, Deus, por que o Senhor ainda não fez? Lord, why haven't you done it yet? No dia 12 de março nós completaremos, melhor, no dia 2 de março nós completaremos um ano orando por avivamento. March 2nd is going to be 1 year of us praying for revival. Aonde eu quero chegar? Where do I want to go? Sabe por que o Senhor ainda não enviou avivamento You sobre as nações da terra? You know why God hasn't sent revival over the nations Porque tem on the muita earth? coisa que precisa acontecer. Because there's lots of things that Só que a must gente happen. gosta de ignorar as coisas que precisam But acontecer. we like to ignore the things that needs to Simplesmente happen focar naquilo que nós estamos pedindo. and just focus on what we're asking God. De fato, Deus vai mandar um avivamento sobre a In terra. fact, God will send revival Você through crendo the ou earth. não. Believing it or not. Você orando por isso ou não. You praying for Você it or jejuando not. por isso ou You não. fasting for A it or pergunta not. que eu quero trazer para você, The você vai question viver I isso ou ask não? you is, are you going to live it? Você crendo ou não, Believing it or not. você orando ou não, You praying for it or not. Deus vai fazer. God will do it. Assim como Deus fez. Just like God has Com done Isaías, it. With Com Isaiah. Oséias, With Hosea. com Ezequiel. With Ezekiel. Quando ele disse que restauraria o seu povo When he said he would restore his e people. trocaria o coração de pedra no coração de And carne, would change the heart of rock onde ele for estava falando sobre o templo heart de of Deus, a flesh. He was talking about muitas the time of coisas God. que o próprio Ezequiel liberou A lot of things that Ezekiel said aconteceram. has happened. Muitas coisas que Isaías declarou A lot of things that Isaiah aconteceram. declared Não has vamos longe, happened. Isaías 53. Isaiah 55, Ele cresceu he grew up como um broto sem beleza alguma. Homem de dores. man of pain. Ele se tornou maldição. He has become O castigo que nos traz a paz the punishment estava that brings sobre us ele. peace. E pelas suas pisaduras nós And fomos sarados. through his footsteps we were healed. Muitas coisas já A aconteceram, lot of things has happened, mas muitas coisas ainda vão acontecer. but many things are still E a going to pergunta que a happen. gente faz, Deus, por que o Senhor ainda não fez? And the question is, God, why haven't you A done it gente precisa yet? entender que no tempo de Deus é melhor. We must understand the timing Porque of tem God is best. coisas que precisam Because acontecer. there are things that must Não vamos happen. longe, não. We're not going very Agora far. vamos tirar do corpo e vamos colocar para o membro. Now let's take out of the Quantas body coisas and put it to você the member. pedia ao Senhor? How many things have you asked Você for não God estava preparado para that viver you isso. weren't prepared to live? Porque se você nunca reconheceu isso, If you had never recognized this, ainda existe algo errado. there's still something wrong. E quantas vezes eu pedia coisas para Deus? Times I asked God for something. Eu falei assim, Deus, obrigado porque o Senhor não me deu. I said, thank you, Lord, because you didn't give Porque it eu to me. realmente não estava Because preparado. I was really not ready. Antes do Senhor enviar avivamento sobre a terra, Before the Lord sends revival to the antes earth, do Senhor enviar avivamento sobre a igreja, before he sends revival to the church, antes dessa palavra, before this word, Joel 2, Joel 2, verso de número 28. verse 28, E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. and afterward I will pour out my spirit on all people. Depois do quê? After what? Vamos ler. Let's read Verso de número 18. verse 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. Then the Lord was jealous for his land and took pity on his people. The Lord replied to them, I am sending you grain, new wine, and olive oil, enough to satisfy you fully. Never again will I make you an object of scorn to the nations. Levarei o invasor que tem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriente e a retaguarda para o mar ocidental.
e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. I will drive the northern horde far from you, pushing it into the parched and barren land. Its eastern ranks will drown in the Dead Sea, and its western ranks in the Mediterranean Sea, and its stench will go up, its smell will rise. Essa mesma referência é usada em Isaías e Oséias. And this same reference is used in Isaiah and Ele Hosea. tem feito coisas grandiosas, não tenham medo, ó terra. Regozijem-se e alegrem-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Surely he has done great things. Do not be afraid, land of Judah. Be glad and rejoice. Surely the Lord has done great things. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. Do not be afraid, you wild animals, for the pastures in the wilderness are becoming green. The trees are bearing their fruit, and the fig trees and the vine yield their riches. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhes enviará chuvas, as de outono, as de primavera, como fazia antes. Be glad, people of Zion, rejoice in the Lord your God, for he has given the sun. He has given you the autumn rains because he is faithful. He sends you the abundant showers, both autumn and spring rains as before. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruidores, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. The threshing floors will be filled with grain, the vats will overflow with new wine and oil. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust and the other locust and the locust swarm, my great army that I have sent among you. Vocês comerão e até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you, and never again will my people be shamed. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro como eu. Nunca mais o meu povo será humilhado. Then you will know that I am in Israel, and that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be shamed. E depois disso, And afterward, derramarei do meu espírito. I will pour out my spirit. Primeiro o Senhor enviou o castigo sobre a terra. First, the Lord sent Primeiro o punishment. Senhor entregou o seu povo First, he gave his aos seus people próprios desejos. to their own desires. Sabe qual que é o pior castigo de Deus? Do you know what's the worst punishment of God? Entregar você às suas vontades. Give yourself to your own desires. Esse é o pior castigo de That is the Deus. worst punishment. Romanos 1, Romans 18, a palavra fala 1:18 says que conhecendo a glória do Deus invisível, that knowing the glory of the invisible eles God, rejeitaram o they Senhor. rejected the A palavra Lord. fala que o Senhor então os entregou The Lord says that he gave them aos seus próprios to their desejos. own desires. Se o Senhor te entregasse aos seus próprios desejos, If the Lord gave you to your own se o desires, Senhor nos entregasse aos nossos próprios and he desejos, gave us to our own quais seriam os desires, frutos que colheríamos? what would be the fruits that we will reap? O Senhor ele fala: primeiro eu enviarei The Lord, he said, first I will send o castigo. the punishment. O Senhor ferirá a terra He will hurt the land para que nesse lugar so that in this place haja arrependimento. there be repentance. Os anos passaram. The years passed Queria by, dizer que o povo mudou. and I would like to say that people have changed. No. Como disse o Senhor, Just like the Lord said, o ouro que eu dei a vocês, the gold I gave quando eu you, tirei vocês do Egito, when I took you out of vocês Egypt, fizeram ídolos. you guys made idols. O azeite que eu dei para você, The oil I gave you, você fez perfumes para Baal. you did perfumes for Baal. O trigo que eu dei a você, The grain I gave you, você ofereceu como oferta you offered as an offering a outros deuses. at other gods. Ele fala: onde estão os seus deuses? Where are your gods? Onde está esse pedaço de pau que você se dobra? Where is this piece of stick that you bow down to? Aonde está? Where is it? Por que ele não te responde agora? Why hasn't he responded you? Cadê o braço forte dos seus deuses? Where is the strong Ele falou assim: arm of vocês your vão saber, gods? Israel, que não há outro Deus como You eu. know, Israel, you will know that there is no other God. O castigo de Deus The punishment of God. só tem um There's only one objeto, um motivo, uma razão: one reason trazer to arrependimento. bring repentance. Toda obra que o Senhor faz Every work that the Lord does, tem proveito. there is Vou falar mais uma vez. Toda obra que o Senhor faz, tudo que o all Senhor the faz, works that God does,
tem propósito, There is purpose. tem bom proveito. There is good purpose. Por isso, não se assuste That's why don't be afraid quando algumas coisas acontecem. when some things happen. Sabe o que o Senhor está You fazendo? know what the Lord is doing? Preparando He's o seu preparing povo his people para aquilo que Ele vai fazer. for what he's going to do. Não se assuste Don't be afraid quando você vê algumas coisas que parecem que fugiram do controle. when you see some things Sabe o that que o seem Senhor that está are out of fazendo? control. You know what the Eu Lord estou is primeiro doing? ferindo o meu povo He is punishing his para que eu people possa trazer so restauração I sobre can bring ele. Eu restoration estou levando over eles a um them. lugar de I'm taking them arrependimento, to a place of a um lugar repentance. aonde a sua vergonha será A exposta. place where their shame will be Sabe qual que exposed. tem sido a minha oração? You know what that? Que o Senhor exponha mesmo You know what my prayer is? That todos the os Lord pecados, exposes toda a sin, idolatria, all idolatry, tudo aquilo que nós temos colocado no lugar do Senhor, all that we put para in the que o place Senhor of the Lord, fira o seu povo, so that the Lord may para que haja punish his people, restauração. so there could be E restoration. então, depois disso, As of this, derramarei do meu espírito. I will pour out my spirit. Estamos clamando por avivamento? We are praying for revival. Estamos clamando por restauração? We are praying for restoration. Amém? Claro que sim. Amen, of course. Mas esteja pronto But be ready para algumas coisas que aparecem no meio do caminho. for some things that are going to happen in the middle of the Mas o way. Senhor fala, olha, ainda que essas coisas aconteçam. Even if these things happen. E agora eu quero falar com você. Now I want to talk to you. Talvez por ver essas coisas, Maybe for seeing these em things, vez de aproximar do Senhor, instead of coming closer to você God, se afastou do Senhor. you have gone further away. Deixa eu lembrar algo. Let me remind you of something. Instituições Institutions não são Deus. is not God. Líderes religiosos Religious leaders não são Deus. are not God. Tem alguém comigo aqui? One with me here? Mexe. Shake them up, Lord. Porque talvez você confiou a vida inteira num líder religioso. Maybe you trusted a religious leader your whole life. Porque talvez você passou a vida inteira acreditando numa placa de uma igreja. Maybe the whole time you believed in a church Deixa eu te sign. lembrar alguma coisa. Let me remind you of something. Vai ser abalado. You're going to be shaken. Vai ser abalado. It will be Do shaken. menor ao maior. To the biggest, the smallest. Do que está escondido ao que está exposto. For what is hidden and A for what is palavra fala, exposed. eu vou expor a sua The nudez, word Israel. says, I will expose Eu vou te your levar a um lugar nakedness. aonde a única opção será o I'm Senhor. going to take you to O a seu place Deus. that your only option Aquele is que te God. tirou do The deserto. one who took you out of the Volte desert. para mim, Come Israel. back to me, Volte para o Israel. lugar aonde nós Come back to that estávamos place só, nós. where we were just us Aonde eu era o together. seu deleite. Where I was your Aonde eu era o delight. seu prazer. Where I was your pleasure. Aonde você não se preocupava. Where you didn't worry. Porque você confiava em mim. Because you trusted me. Primeiro o Senhor fere a terra First, the Lord hurts the para land que haja restauração. so there can be Primeiro o restoration. Senhor expõe algumas realidades First, the Lord exposes para a que few possamos viver realities vida de so Deus. we can live the life of God. Onde eu quero chegar com isso? Where do I want to go with E eu this? prometo que eu estou acabando. And I promise I'm ending it. O tempo de Deus é melhor. Timing of God is better. Por que nós não vivemos muita coisa ainda? Why haven't we lived a lot of things Porque muita yet? coisa o Senhor ainda precisa fazer. Because God still needs to do Porque a lot ainda of precisa things. haver arrependimento do povo. There needs to be Ele repentance diz, of e the depois people. disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os servos e as servas, até neles eu derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. And afterward I will pour out my spirit on all the people. The sons and daughters will prophesy. The old man will dream dreams. For young men will see visions. Even on the servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth. The blood and fire will bow in smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Verso de número 32. Verse 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Em outras palavras, In other words, Senhor, no teu tempo é melhor. God, your timing is best. Deus, o seu tempo é melhor. God, your time is best. Nós estamos pedindo por tanta We're coisa, asking for so many things, mas a única coisa que realmente importa but the only thing that matters é o cumprimento da is the promessa. fulfillment of the promise. Não da promessa do membro, Not the promise of the member, mas da promessa do corpo. but the promise of the Mas whole para que body. o corpo viva a For plenitude, the whole body to live the ele primeiro fulfillment, precisa viver restauração. he needs to first live restoration. Ele primeiro precisa viver arrependimento. First, he needs to live repentance. Tudo isso só serve para uma coisa: All this serves one purpose: levar o povo de Deus to take the people of God a viver o cumprimento da sua promessa. to live the fulfillment of the promise. Eu não sei se você ainda está disposto a esperar o tempo de Deus. I don't know if you're able to wait the timing of God. Talvez você já esteja cansado de ver muita coisa. Maybe you're tired of seeing many Talvez ao ver things. muita coisa você fala assim: ah, pastor, é tudo igual. Maybe you're thinking everything is the same. Igreja é tudo igual. The churches are all the same. Pastor é tudo All igual. the pastors É are the tudo, same. tudo igual. It's all the same. Não, não é tudo No, igual. it's not. Mas o Senhor também diz, But the Lord also nos says, últimos dias, in the last days, depois que essas coisas acontecerem, after these things happen, depois que aquilo que é verdadeiro after what is true ser exposto is e exposed, aquilo que é falso and what is fake também ser, will also be exposed, derramarei do meu I will espírito. pour out my Eu Spirit. não sei você, mas eu tenho I expectativa don't para know aquilo que o about Senhor you, vai but I fazer have nesses próximos dias. expectations of what God Eu is tenho gonna expectativa do. para aquilo que o Senhor vai fazer nesses I have próximos anos. expectations of what Eu tenho God's gonna do in the expectativa para next aquilo years. que o Senhor vai fazer no meio do seu I povo. know what He's Eu gonna tenho do in the midst of His expectativa people. para o avivamento que o Senhor tem I mandado have para a sua terra, expectation of what para o God seu sent to the povo. land, to His people. Por isso eu quero convidar você, irmão, That's why I want to em invite nome you, de Jesus, in a the name entender of Jesus, to que understand o tempo de Deus é melhor. that the timing of God is best. Que aquilo que o Senhor está fazendo no For meio do what God povo is doing in the midst só of tem people objetivo: only has one objective: levar o povo to take the people à restauração. to restoration. Você recebe essa palavra? Do you receive this word? Coloca de pé em nome de Stand up Jesus. in the name of Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado porque nós cremos que o Senhor tem levado o seu povo Thank you because we believe you have taken your people a esse lugar de to this restauração, place of restoration, a esse lugar de arrependimento. this place of repentance. O Senhor não tem feito, You haven't o Senhor tem done, permitido you have allowed, para que todas as coisas, so that all things, assim como diz na tua palavra, just like your word says, cooperem para o bem can daqueles que amam ao Senhor. cooperate to those who love God. Por isso, nessa manhã, That's why this morning nós estamos aqui para dizer: we're here to say, Deus, God, nós permaneceremos, we will remain, nós permaneceremos, we will remain, nós we permaneceremos will remain, buscando a tua face, seeking your buscando a face, sua presença, seeking your clamando por presence, mais do Senhor, crying out for more por of essa you, igreja, for this church, por esse povo, for this people, por essa cidade, for this city, por essa nação, for this nation, por essa geração. for this generation. Nós clamaremos: We will cry Senhor, out, aviva-nos Lord, novamente, revive derrama us again. sobre nós o teu Pour Espírito. out your Spirit. Deus, ainda que seja Lord, necessário even if it's necessary, o Senhor nos ferir, that you o punish Senhor us, causar a ferida, that you cause us porque pain, o Senhor mesmo nos restaurará. because you will O restore Senhor nos us. levará para aquilo que You will nós take deveríamos us continuar to vivendo, that place we should como have nos never primeiros left. dias. Like in the O beginning, lugar onde nós estávamos apaixonados A pelo place that Senhor, we were so assim in como o Senhor love. fala em Apocalipse. just like you said Ei, in lembre-se Revelation. de onde você caiu, Remember when quando you have você me fallen. amava. Remember when you Lembre-se loved me. do primeiro amor. Remember the first Se love. arrependa dos seus pecados Repent of e your volte sins. para mim. And come back E to me. volte para And mim. come back E to me. volte para And mim. come back Eu to te me. restaurarei. I will Eu restore derramarei you. azeite. Eu derramarei azeite. Eu derramarei I will vinho. pour wine. Eu derramarei do meu azeite. I will pour out of Eu my derramarei do oil. meu I vinho. will pour out of my wine. Eu derramarei do meu trigo. I will pour out of my tribe. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy